A história real da humanidade que nos contaram é uma grande mentira que todos aceitaram sem se questionar. Uma delas é o fato de terem adicionado 1000 anos a mais em nosso calendário. Originalmente, estaríamos hoje no ano de 1026, não 2026. Tecnologias como máquinas voadoras e eletricidade, na verdade, sempre existiram e eram ainda muito mais avançadas do que o tipo de tecnologia que temos hoje. Antes dos parasitas tomarem conta desse planeta, a gente vivia em um estado de consciência muito superior, onde a tecnologia era usada para o que era realmente necessário, e não mais que isso. Isso pode ser visto na arquitetura mundial, que claramente tem similaridades extraordinárias, como as suas torres de mercúrio presentes na maioria das construções, que tiravam eletricidade gratuita do éter e distribuíam para toda a população. Veículos voadores eram mais do que comuns. Simplesmente mudando a frequência vibracional de um objeto, independente do tamanho, era possível que ele levitasse, sendo esse o segredo principal por trás das grandes construções inexplicáveis da humanidade hoje. Podemos notar também que as portas da maioria desses prédios eram sempre gigantescas. Isso porque na mudança das eras da humanidade, no começo éramos muito altos, e gradativamente fomos diminuindo de tamanho, e era assim necessário que os prédios pudessem acomodar pessoas de tamanhos diferentes, até chegarmos na idade atual, onde todos têm estatura baixa. O nível de consciência coletiva era magnânimo antes do último reset. Ninguém vivia para obter mais do que o outro ou para o materialismo unicamente. Tudo era disponível para todos. Das roupas que usávamos, aos alimentos que comíamos, tudo era natural. Às vezes algumas pessoas me dizem, mas nessa época não era tudo perfeito. A diferença é que os problemas da humanidade naquela época eram problemas comuns, muito diferente dos problemas causados intencionalmente entre nós por demônios interesseiros, que visam não somente o lucro financeiro, mas o controle total daqueles que eles consideram inferiores a eles. Nos contam a data errada de muitas das construções que vemos hoje pelo mundo. Tais construções não foram feitas no século XVIII, como gostam de dizer, ou depois do tão chamado descobrimento. Elas já estavam lá, há muitos anos, e foram herdadas pelas pessoas que começaram a controlar aquele povo. O único motivo pelo qual acreditamos que naquela época as pessoas não eram tão avançadas como hoje em dia é pelo fato deles escolherem não terem coisas que hoje a gente acredita que precisa. As tecnologias modernas visam unicamente a escravidão do ser humano, nos transformando em um ser sem alma, o que ninguém naquela época tinha interesse em se tornar. Olhem bem essas imagens, são construções reais feitas nos Estados Unidos. Você acha mesmo que isso foi feito com carroça e cavalo? A verdade é que não produzimos mais esse tipo de construção não porque não podemos, mas porque a tecnologia foi intencionalmente escondida de nós. Percebam o quanto é negativo tudo que nos contam nos livros de história. Isso é absolutamente intencional para fazer com que a gente acredite que o mundo atual é muito melhor do que o mundo antigo, apagando assim qualquer desejo de voltar a viver como antes. O que nos contam nas escolas é basicamente um conjunto de mentiras para convencer a humanidade que não passamos de um câncer na Terra, fazendo com que o ser mais divino e mais impressionante do planeta, que é o ser humano, passe a ver a si mesmo como um problema, nos transformando em recipientes de ódio contra a própria espécie, de maneira absolutamente antinatural, porque na verdade só queremos paz.